Olá! Como determinar a profundidade ideal de uma fundação rasa? E quando eu falo fundação rasa, a gente está incluindo aqui tanto sapata isolada, quanto radier, quanto alicerce ou sapata corrida, ok? Basicamente vai ter o mesmo procedimento para esses três tipos de fundações. Tá? Então, primeiro, para a gente saber como determinar, a gente tem que saber os problemas se a gente errar. Então, se eu errar para baixo, se eu fizer uma escavação muito pequena, né, uma fundação muito rasa, quais são os problemas? Número 1, resistência. Essa é a principal desvantagem, que a fundação muito rasa vai aplicar carga em um solo de menor tensão admissível. Tá? E entra a questão que, mesmo que o solo mais abaixo seja mais fraco, ela ainda vai aplicar um solo da mesma tensão admissível, porque o solo de cima apoia no solo de baixo. Ok? E, consequentemente, vai precisar de maior área para atingir a mesma resistência. Ok? E a falha última de uma fundação, se for falha por cisalhamento do solo, da interface do solo, quanto mais profundo, maior essa resistência, então profundidade sempre beneficia resistência. Okay? Então, se é muito raso, eu perco resistência. Próximo, forças horizontais. Se eu tiver uma força horizontal pesada, o solo na lateral do arranque ou do embasamento e também que está em cima da sapata, ajuda a resistir essas forças horizontais. Se eu fizer muito raso, eu não tenho essa resistência às forças horizontais, ok? Logo, quanto mais rasa for a fundação, mais suscetível ela é ao deslizamento e tombamento. Se a sua obra tem esse tipo de problema, aí vai depender do tipo de obra, uma fundação mais profunda pode auxiliar. Próximo, fatores ambientais. Tá? Não é danificar o ambiente como um todo, mas se eu tenho erosão, se eu tenho um solo expansivo, se eu tenho um solo colapsível, isso é causado principalmente pela água da chuva e isso afeta principalmente a camada superficial do solo. Quanto mais profundo for a fundação, menor esse problema. Ok? Então, a fundação muito rasa está mais suscetível a esses problemas gerados por água. Tecnicamente, a gente está falando fora do Brasil, bem no sul do Brasil, a gente estaria entrando também aqui na questão de neve. Ok? Tá? Mas isso aqui é mais para regiões de latitude acima de 30 graus, que vai ser um problema, ok? Próximo, obras próximas também é um problema, que é o quê? Imagina que você faz uma fundação na divisa a 1 metro de profundidade e depois o vizinho vai lá na divisa e escava um subsolo de 3 metros. O que vai acontecer é que sua sapata vai ficar exposta, ok? E, apesar dela mandar carga verticalmente ali, existe uma grande perda de resistência naquela região. Por quê? Porque a carga vai se dissipar para todos os lados. Né? E o cone de ruptura, né, é sempre regulado. Se eu tirar um dos lados do cone de ruptura, eu estou perdendo resistência. Okay? Ele vai romper com zero. Okay? Então, pode expor e enfraquecer a fundação se eu fizer uma fundação muito rasa próxima à divisa. Entendido? E agora? E se for muito profunda, também vai ter problemas, ok? Porque tem um monte de problemas com raso, fazer todas as sapatas a 3 metros de profundidade e não tem o problema, mas na verdade tem outros problemas se for muito profunda. Número 1, custo. Quanto maior o volume de solo a ser escavado, tá? Maior o custo da obra, né? Quanto maior o total de solo, né? Se eu tenho que escavar o dobro de profundidade, tem que escavar o dobro de solo, o custo é o dobro para a escavação, ok? O prazo, e também vai ser o custo maior depois para o arranque até voltar no térreo. Okay? O prazo, quanto maior o volume de solo, mais tempo gasto para escavar e depois para reaterrar. Não é só questão do custo, mas também questão do tempo que gasta. Okay? Próximo, risco na obra. Quanto mais profunda for a fundação, além do risco de correr deslizamento, né, porque escava uma fundação 2,5 metros de profundidade, e ocorre uma chuva forte, pode desmoronar tranquilamente, ainda mais se for um solo pouco coeso. E o problema nem é esse, mas o problema é, imagina que tem uma pessoa embaixo lá, a 2,5 metros de profundidade, fazendo uma caixaria para sapata, colocando armadura, coisa do tipo, e desmorona. Vai enterrar a pessoa lá dentro. Ok? Então é outro risco de fazer muito profunda. Próximo, risco aos vizinhos. Se a fundação fica próxima à divisa e o vizinho tem uma fundação superficial, essa fundação pode ser exposta. Então, da mesma maneira que o vizinho, digamos, você faz muito raso e o vizinho faz profundo, o seu solo vai ter um problema. Se você fizer profundo, mas o vizinho tiver feito raso e as duas obras estão na divisa, você pode gerar danos na propriedade do vizinho.
ok? Em alguns casos, a norma vai ficar dentro do seu lado, e em alguns casos a norma vai ficar dentro do lado do vizinho, e daí você vai ter que pagar reparações se ocorrer um problema, tá? Mas depende de cada caso. Próximo, questão de logística e danos ambientais. Além do custo e prazo para remover o solo, onde você vai colocar todo esse solo? Porque vai tirar o solo, fazer a fundação, na sapato corrido e tudo mais. No caso do radício não é tão problemático, apesar de ter que tirar a camada superficial, mas a questão é, tirou o solo raso ali, onde que você vai colocar todo esse solo? Porque se for uma escavação muito grande, né, tiver muitas sapatas ou sapatos de grande porte, onde você vai colocar todo esse solo? Tem que ser planejado. E depois, quando for reaterrar, você vai ter que trazer ele de volta. Ok? E isso tem que ser planejado. Tá? Começando então, qual que é a profundidade mínima? Tá? Se for pensar em resistência, a primeira questão é que para evitar problema de apoiar num solo muito fraco, eu tenho que ter um ensaio SPT ou algum outro ensaio combinado SPT, porque a nossa NBR obriga um ensaio SPT pelo menos. E isso a gente precisa também fazer o quê? Descobrir a camada, abrir o SPT e analisar qual a camada onde eu tenho um solo de resistência adequada à fundação. Isso é parte do dimensionamento da obra, tá? Mas tem que ser olhado, ok? No primeiro metro tem resistência adequada e no segundo metro, ok? Então isso tem que ser planejado para descobrir a profundidade ou atingir uma fundação de resistência adequada. Muitas vezes, inclusive, pode ser inferior a 1 metro. O primeiro ensaio SPT é feito a 1 metro, mas muitas vezes até menos que 1 metro a gente consegue ver pelo padrão de solo que já tem uma boa resistência. Okay? Muitas vezes uma sapata pode ser sentada a menos de 1 metro. Ou muitas vezes eu vou ter que a 3, 4 metros ainda não é viável e eliminar totalmente a possibilidade de trabalhar com uma fundação rasa. Próximo, forças horizontais e de tração. Okay? Se a gente está falando de uma obra com grandes forças horizontais, ou inversão de esforços, né? Um exemplo disso é galpões, a profundidade deve ser suficiente para evitar isso. Okay? Então, no caso de um galpão, se eu fizer mais fundo, eu evito ele de cair para o lado e de cair para cima, porque galpões caem para o lado e para cima. Okay? E claro, a gente vai pensar forças horizontais, a gente teria que entrar muro de arrimo aqui também? Na teoria sim, mas na prática o muro de arrimo ele já tem de um lado dele 2, 3, 4 metros de altura de solo. Então, a gente já tem profundidade considerável e não é um problema. Tá? Mas a questão é, nesses casos, a gente não é recomendado tentar minimizar a profundidade. A gente troca a profundidade necessária e no dimensionamento, muitas vezes, descer a sapata mais 10, 20 centímetros pode reduzir consideravelmente a largura dela. Próximo, risco por fatores ambientais. A fundação tem que ser assentada sempre abaixo da camada de solo orgânico. Ok? Essa é a principal questão. O solo orgânico é um solo onde crescem plantas, tá? Tem raízes de plantas. Se tem raiz ali, é porque, adivinha só, tem água ali, porque afinal a planta só cresce raiz para pegar água. Então, claro, ela só cresce raiz onde tem água, ok? Ela não vai crescer, ela pode crescer raiz para estabilidade, né? Mas com base a camada orgânica, onde é um solo que a chuva penetra, ok? Então tem que passar dessa camada de solo orgânico, ok? Muitas vezes eu ouvi servente de pedreiro, até mestre de obras falando o quê? Passou a camada de solo orgânico, chegou no solo firme, porque vai ser um solo que não vai ser fácil escavar, não vai ser muito fácil, vai ser um solo que vai ter uma certa dificuldade, porque ele não é um solo que as raízes penetram facilmente, nem a chuva penetra facilmente, mas não necessariamente é um solo de resistência adequada. Tá? Qual a profundidade do solo orgânico? Tem região que o solo orgânico tem 20 centímetros, tem região que tem mais de metro de solo orgânico, vai depender de cada caso. Né? E assim a gente evita regiões com penetração considerável da chuva. Ok? Com base horizonte B. Ok? A gente já vai ver sobre o horizonte B, mas essa é a ideia base. Tá? E no caso de radier, essa camada é removida e um solo adequado é utilizado. Então, vou fazer uma fundação de radier. Tem um monte de maluco que acha que fundação de radier nem SPT precisa. Ainda precisa igualmente, mas a questão é só chegar lá e fazer um piso em cima do solo? Não. Tem que ser removida a camada orgânica, tem que ser reaterrado com solo adequado e depois disso feita a compactação, camada de brita, recompactação da camada de brita e aí sim o radier. Ok? Tá? Isso que é um radier adequado. Não é, chegar lá, eu faço umas tábuas nas pontas e concreto ali pronto. Não, isso não é radier, isso é uma maluquice. Tá? Próximo. Riscos por obras próximas. Como a gente evita isso? Bom, conforme a NBR 1022, né? E aqui entra a questão. A NBR deixa bem claro isso.
ela é bem específica nisso, fala o quê? Profundidade mínima de uma fundação na divisa é de 1,5 m, o que dificulta consideravelmente utilizar radia, a não ser, claro, que a obra tenha subsolo e o radia fique no subsolo, ok? E permite fundações a menos de 1,5 m de profundidade em fundações pequenas. Aí, claro, um radia não entra em fundações pequenas, ou seja, fundações com menos de 1 metro de largura. Okay? Então, se eu tenho uma sapata de 60 por 60, a norma fala, ok, pode fazer uma profundidade menor. Ela fala quanto? Não. Tá? Mas uma regra básica que geralmente é seguida é que se a sapata tem 60 centímetros, descer pelo menos 60 centímetros de escavação, passando da camada orgânica e tudo mais, mas sempre pelo menos 60. Se ela tem 80, descer pelo menos 80 e assim por diante. Okay? E se ela tem mais de 1 metro, ok, já desce 1,5 m. Okay? Essa que é uma regra básica que geralmente se segue. Tá? E o mínimo de 60 numa fundação. Tá? E aqui tem as camadas, né? Que a gente tem o que? A gente tem a camada orgânica, onde tem plantas, onde tem raízes. A gente tem o solo superficial, que é o horizonte A. Né? A gente tem o subsolo ou solo, o subleito, né? Que é a camada B aqui, que seria o horizonte, onde a gente pode começar a pensar na fundação. Tem o material parental, né? Que é o quê? Que é onde a gente tem solo rochoso, com pedregulhos e tudo mais. E a gente tem a rocha-mãe, ok? Tá? Que realmente é a rocha, certo? Mas a questão é que a gente vai querer pelo menos ter camada B, né? A gente não quer um solo superficial, onde tem penetração da água ali. Qual a profundidade máxima? Porque se eu tiver motivação e tempo suficiente, é possível atingir qualquer profundidade na teoria, tá? Contrata uma retroescavadeira, manda ela escavar o dia inteiro no terreno. Amanhã, manda escavar o dia inteiro de novo. Uma hora vai chegar na profundidade que vai atingir todos esses fatores aqui tranquilamente. Mas a questão é, em qualquer terreno, tecnicamente vai acontecer isso mais cedo ou mais tarde. Tá? Vai ter uma certa profundidade que, se eu tentar escavar mais do que isso, seria mais barato trocar por uma fundação profunda. Ok? Ou, dependendo do caso, impossibilitaria fazer uma fundação rasa. Tá? Então, a primeira questão é custo e prazo. Ok? Como base, se a fundação for mais profunda do que larga, seria mais econômico alargar ela e reduzir a profundidade. Então, eu tenho uma sapata de 80 por 80 a 2,5 metros de profundidade. Tá? O quanto que vai custar de fazer a escavação disso aí, tá? O custo e o risco que vai ter, geralmente compensaria reduzir ela para 1,5 metro de profundidade e aumentar ela. Tá? Gastaria mais concreto, gastaria mais aço, que é o que o software mede? Sim, mas economizaria no tempo, no prazo e até na verdade no arranque, né, da fundação acima da sapata, reduz, ok? Então, se a sapata for mais profunda do que larga, tende a ser mais econômico levantar e reduzir, tá? Mas na minha obra tem sapata de 80, tem sapata de 1 metro, tem sapata de 1,20 m. A gente pega a pior, tá? A pior sapata de 1,5 m. Então, nossa, com base, a gente vai tentar trabalhar até 1,5 m, se não, reduz a profundidade e aumenta, ou se precisar passar, né? Se tiver que chegar a 2,5 metros para a sapata de 1,5 m ser suficiente, alarga ela e reduz a profundidade, tem que ser mais econômico. Geralmente pela pior sapata, mas é uma ideia base. Próximo, risco da obra. Tá? Uma profundidade de até 1,70 m é aceitável escavar tranquilamente, porque é a altura de um homem médio adulto. Okay? Se você escavou 1,70 m, okay? E daí tem uma pessoa lá embaixo e o solo desmorona. Na pior das hipóteses, a pessoa fica de pé e ela fica soterrada até o peito, mais ou menos. Ela não vai ficar sem respirar por causa disso. Se ela não ficar soterrada acima do pescoço, ela consegue chamar ajuda. Okay? Então, uma ideia base é que até 1,70 m, tranquilo praticamente sempre. Tá? Acima disso, a gente tem que pensar em fazer uma escavação inclinada ou com tensões temporárias. Tá? E muitas vezes, alguns solos sempre vão exigir escavação inclinada, solos arenosos principalmente. A gente vai tentar trabalhar com profundidade menor, mesmo que precise de uma fundação mais larga, justamente por causa disso. Solo argiloso, solo coeso, aí muitas vezes é possível passar um pouco desse 1,70 m, mas com cuidado, né? E muitas vezes fazendo uma parte de uma escavação inclinada. Próximo, risco aos vizinhos. Se a obra é de divisa, a profundidade deve ser similar à profundidade da fundação do vizinho. Eu não sei quanto que é, por isso que a norma
fala bem claro, né? A questão de 1,5 m, por isso a gente segue essa base da profundidade proporcional ao tamanho da sapata. Tá? Ah, mas eu não sei o tamanho da sapata. Você consegue estimar olhando o tamanho da obra. Ah, é uma casa térrea. Provavelmente não tem uma sapata de 2 por 2. Ok? E você pode estimar baseado no seu SPT, que o SPT do vizinho vai ser similar. Ok? E isso vai dar uma base que se a sua obra for da mesmo tamanho, digamos, mesma altura da obra do vizinho e for similar do vizinho, provavelmente a profundidade vai ser similar. Ok? Mas se não souber tudo mais, se for uma questão para determinar exato, vai lá e escava e encontra onde está a profundidade da fundação do vizinho. Ok? E se houver subsolos, deve ser feita uma contenção que impeça enfraquecer o vizinho, não. Enfraquecer o vizinho, não. Enfraquecer a obra do vizinho. A obra do vizinho, né? Porque o vizinho você não vai enfraquecer. Tá? Mas você entendeu a questão aqui? E a gente tem que fazer uma fundação que não enfraquecer a obra do vizinho, porque senão, mal bem, eu estou danificando a obra dele. E mal bem que a questão... E se eu tenho... O vizinho fez a obra dele na fundação na profundidade adequada, não é culpa dele que você resolveu fazer um subsolo. Ok? Agora, claro, o vizinho escavou 30 centímetros e fez a fundação no diviso. Aí é problema dele. Por quê? Porque uma fundação não pode ser tão rasa. Ok? Mas se ele fez uma profundidade adequada dentro da norma, aí o problema é com você, certo? Próxima questão final ainda, logística e danos ambientais. Tá? Danos ambientais por quê? Porque onde você vai jogar toda a terra que você escavou. Tá? Quanto maior a área das sapatas relativas às dimensões do terreno, menor a profundidade aceitável. Ok? Então, imagina que eu tenho um terreno de 200 metros quadrados e eu vou gastar 50 metros quadrados de sapata. Como que eu vou conseguir tirar toda essa área de sapata, esse volume de solo, para onde que eu vou jogar? Tá? Então, uma regra base, a gente vai seguir esse formulário aqui. Ó. Isso vai garantir o quê? Que não vai ter uma quantidade excessiva de solo. Ok? Então, por exemplo, eu tenho um solo, vou pegar o calculador aqui aberto, livre aqui, tá? A gente vai vendo a conta como um todo, mas eu tenho 200 metros quadrados, ok? Eu subtraio 50 metros quadrados que eu tenho de área de sapata. E divido por 3 e dividido pela área da sapata, vai me dar 1 metro de profundidade máxima num solo coeso. Ah, eu queria fazer mais profundo. Vai começar a complicar nessa obra, porque senão eu vou ter que escavar muito solo. Entendido? Tá? E se for um solo granular, já dificulta totalmente, porque eu vou ter 200 menos 2 vezes 50, dividido por 4, dividido por 50, vai dar meio metro, porque se eu escavar mais que isso, eu já começo a ter risco de desmoronamento e eu vou ter que achar um lugar para colocar tanta terra que eu tenho que cortar inclinado e tudo mais, vai complicar. Tá? Esse é um formulário básico que eu uso, mas a questão é, isso você tem que imaginar. Tá? Isso é a ilustração prática desse desenho. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, ó, imaginei que eu tenho um terreno, ok? Tá aqui uma obra, ok? Desenhei uma obra aqui, ó, de um terreno de 10 por 20, coloquei aqui, ó, 12 sapatas de 1 metro quadrado, ok? Tá? 12 sapatas de 1 metro quadrado não é um absurdo, qualquer caso aqui, com bem, sapatos aqui, vamos pegar a dimensão da sapata, desconta um pouco, a gente vai ter o tamanho da obra. Então, tipo, uma obra de, uma casa normal de 2 quartos pequena, 60 metros quadrados, já vai ter umas 12 sapatas assim tranquilamente. Claro, não vai estar tudo gradinho, bonitinho, mas essa ideia é básica. Tá? A questão é, eu venho aqui, ó, e escavo 1 metro de profundidade, ok? Tá? O que vai sobrar de terra é essa pirâmidezinha aqui, ó. Eu fiz uma pirâmide para demonstrar quanto de terra vai ser gasto, vai ser tirado desse solo, ok? Tem uma pirâmide de 2 metros de altura, 2,8 metros de altura, né? E essa pirâmide aqui é com o dobro de largura, 4,16 de largura, ok? Imaginando que eu tenho um ângulo aqui de 1 para 1, ok? Que é estável por curtas durações. Tá? A longa duração eu quero bem menos inclinado, mas essa é uma ideia básica. Eu vou para uma fundação de 1,5 metro em solo coeso, tá? E eu tenho o quê? Eu tenho uma pirâmide de 2,38 metros. Aumentou? Sim, mas temos que comparar uma pessoa aqui, ó, é um tamanho similar. Tá? Agora, faço uma fundação de 2 metros de profundidade em solo coeso. Perceba que, no caso de um solo coeso, mesmo 2 metros de profundidade, né, um solo argiloso, tudo mais, ainda é tranquilo. Okay? Não é um problema considerável, que vai gastar um pouco de solo assim, tá? Na prática vai estar mais espalhado esse solo aqui, mas a questão é uma pirâmide equivalente a 2,60 metros, certo? Tá? Agora, vamos para a questão mais complicada. Eu tenho uma fundação, ok? Só que é um solo muito arenoso, ok? E eu vou fazer uma escavação de
1 metro, ó, na verdade aqui está inclinado, né? Mas se eu fosse pegar em linha reta, né? Seria 1 metro, né? Inclinado aqui, ó, é 1,41 m, mas reto ali, ó, é 1 metro. Então eu fiz 1 metro de profundidade, tá? Com um talude caindo de 1 para 1, ok? Isso que é tecnicamente necessário para solos muito arenosos, né? Isso aqui para ter uma base de 1 metro por 1 metro, para fazer, quem sabe, uma fundação de 80 por 80, já vai exigir uma pirâmide aqui, ó, de 3,30 m. Agora imagina um solo arenoso e eu tenho que fazer 1,5 m de profundidade de escavação. 3,58 m e nem entre a questão que eu cheguei no limite aqui onde está chegando na escavação, né? Porque aqui está ocupando muito espaço, né? E tive que fazer a largura inteira do terreno aqui, ó. Tá? É muito solo no caso de solo granular, solo arenoso, onde eu tenho que fazer uma escavação e eu tenho sapatas próximas. Ok? Tá? Então isso aqui seria um absurdo para escavar e eu estou falando do que? De 1,5 m. Okay? E 2 metros, nem teria como, ok? Porque com 1,5 m eu já tenho tudo isso aqui, ó. Aí eu estou falando de uma obra pequena. Só que o problema é muita escavação. Okay? Ah, eu poderia escavar uma parte, concretar umas sapatas, depois pegar o solo, jogar para outros, concretar outras? Até teria, mas daí você está criando uma dor de cabeça considerável na obra para fazer isso aí tudo. Tá? E 2 metros com solo granular, nem tem como. Okay? Não cabe nesse terreno. Tá? Então, muitas vezes eu nem vou ter onde jogar tanto solo. Certo? Se o solo for coeso, beleza, não é problema. Agora, se o solo for arenoso, a gente chega tipo 1,5 m, já que é quase que um limite que a gente tem, né? Dificilmente vai passar muito disso. Ok? Continuando então. E se a profundidade mínima for maior do que a máxima? Então, tem um solo, digamos aqui, ó. Depois aquela questão, tem um solo coesivo, mas por causa de muita arte de sapata, eu vou ter 1 metro de profundidade máxima, mas a profundidade até atingir um solo de resistência adequada, até resistir às forças e tudo mais, vai ser maior do que 1 metro. Precisaria descer mais do que 1 metro. Sabe qual que é a solução? É bem simples. Tem 3 soluções, na verdade. Tá? Solução número 1. Utiliza fundações profundas. Ok? Apesar de geralmente mais caras, elas conseguem atingir solos de maior resistência, com muito menos escavação. Okay? Ao invés de escavar, por exemplo, eu vou escavar 1,5 m de profundidade por 1 por 1. Estou falando do quê? Estou falando de 1,5 m, de um quadrado de 1 por 1, né? Escavando 1,5 m, eu estou falando de 1,5 metros cúbicos. Ok? Agora, eu faço uma estaca de diâmetro 30, mesmo, estaca de diâmetro 40. Ok? Tá? Uma estaca de 40 por 40, tá? Só para demonstrar, tá? Com 8 metros de profundidade, ainda assim é menos que 1,5. Ok? Faço uma estaca de 30. 30 por 30, descendo 12 metros, ainda é menos que 1 metro cúbico. Entendeu? Tá? Então eu consigo descer muito mais fazendo uma estaca, ao invés de fazer uma escavação de escavação superficial. Ok? Essa é a minha situação. Na verdade, tem até uma outra que eu não cheguei a abordar, porque vai modificar drasticamente. Não, é 3 ainda, né? Mas uma questão que a gente pode fazer também, de modificar o projeto, né? Ou reduzir a quantidade de pavimentos, é uma possibilidade. A primeira possibilidade é que se eu não puder utilizar a fundação profunda, eu posso modificar o projeto. Eu ia fazer um prédio de 4 pavimentos. Poderia fazer um prédio de 3 pavimentos ao invés disso. Ou trabalhar com uma parede mais leve. Okay? Então, ao invés de trabalhar, eu quero trabalhar com tijolo baiano porque é o que eu estou acostumado. Se você trocar para um bloco de concreto celular, você reduz o peso. Ok? Tem outros tipos de sistemas de paredes e tudo mais, né? Vou trabalhar com uma parede de certa espessura, tudo mais pode ser modificado isso e reduzir o peso, né? Ou remover a laje de cobertura. Porque uma obra de, sei lá, um prédio de 2, 3 apartamentos por andar tem 200 metros quadrados de laje, tá? Eu tiro essa laje, a laje pesa 150 kg por metro quadrado, eu estou tirando 30 toneladas da obra. E a sobrecarga de um telhado é menor que a sobrecarga de uma laje como um todo, então eu estou tirando aí tranquilamente umas 40, 50 toneladas muitas vezes. Né? Outra possibilidade também, ou afastar da divisa, né? Afastar da divisa e reduzir a carga da fundação ou a profundidade máxima. Profundidade máxima, né? Por quê? Porque ao invés de eu reduzir a área necessária, né? Eu posso só aumentar a profundidade que eu posso utilizar. Tá? E a terceira questão que eu posso fazer é modificar a estrutura, né? Que daqui é a parte só do estrutural, que é o quê? Reduzir o peso da estrutura, né? Com uma laje mais leve. Eu quero trabalhar com laje nervurada porque eu vi na internet que é um sistema inovador. Ela é muito mais pesada que uma laje treliçada. Laje maciça também é mais pesada que a laje treliçada. Ok? Eu quero trabalhar com enchimento cerâmico.
O enchimento de isopor é mais leve do que o enchimento de cerâmica, vai reduzir o tamanho da fundação. Ou remover vigas, né? Principalmente engenheiro novo, faz projeto e coloca a viga torta e direita até não poder mais. E cada viga tem um peso, apesar do peso ser considerável, tem um peso adicional, que se eu tirar, ajuda muito na obra, né? Claro, o que mais ajuda realmente é que, tirando uma viga, eu estou tirando todo o peso, todo o custo daquela viga, toda a caixaria, todo o concreto, todo o aço que vai lá dentro, mas mal bem qualquer viga já custa uns R$100 por metro, quando a gente realmente considera todos os custos dela. Se eu conseguir eliminar uma viga que tem 4 metros, eu tirei R$400 da obra e ainda tirei o peso da fundação. Ok? Ou reduzir os pilares também, muitas vezes é uma possibilidade, né? Próxima questão é melhorar a distribuição de cargas, ok? Então, colocando pilares mais próximos ou usando parede pilar, né, parede estrutural, a gente consegue melhorar mais ainda. Por quê? Porque uma sapata, quanto maior a largura dela, né, mal bem mais profundo vai compensar ela. Se eu tenho mais sapatas menores, a sapata pode ser mais rasa e ainda assim ser uma solução eficiente. Tanto que tem um vídeo do canal chamado Parede Estrutural, uma solução para solos fracos. Por quê? Porque muitas vezes uma obra onde, se for de concreto armado, tem que ser fundação profunda, se for fundação superficial, pode ser eficiente e econômico ainda trabalhar com parede estrutural misturada à fundação superficial, mas não concreto armado, pilares de concreto armado combinado à fundação superficial, porque a parede distribui a carga de uma maneira muito mais eficiente, ok? E outra opção é utilizar um sistema estrutural mais leve, né? Claro, até que a alvenaria estrutural não vai entrar aqui, porque a alvenaria estrutural é um sistema pesado, até um pouquinho mais pesado que concreto armado com fechamento de tijolo, mas tem opções mais leves. Por exemplo, parede de concreto celular. Tem base normativa sobre isso. E uma parede de concreto celular pode pesar menos que 200 kg por metro quadrado. Ou, alternativamente, sistemas leves. Madeira leve, metálica leve, tudo mais, apesar do maior custo e a menor mão de obra no Brasil, é uma possibilidade que reduz o peso da obra. Okay? Tem várias outras opções, mas entender que um sistema estrutural mais leve pode ser uma opção eficiente. Okay? E por questão final, determinar a profundidade ideal é um passo importante e crítico para a otimização de fundações. Tá? E é uma questão que um engenheiro que quer trabalhar com estruturas precisa saber. Mas várias outras etapas também são necessárias. Eu demonstro todo esse processo de dimensionamento e otimização, né, e determinar a profundidade, determinar todos os fatores de uma fundação para cada sistema estrutural na prática dentro dos meus cursos. Né? E isso é algo essencial a engenheiros que querem trabalhar com estruturas. Okay? Você faz fundação de qualquer jeito, um projeto estrutural, qual que é a chance de ser econômica? Bem baixa. Okay? Esses são os meus cursos atualmente. Okay? Todos eles estão disponíveis no meu site, que pode ser acessado tanto no Linktree, que tem um dos meus lados aqui, tem um texto que é o link, okay? Quanto na descrição abaixo, e também, tecnicamente, eu posto esses slides no Instagram, e o Linktree também está na bio do Instagram, beleza? Mas por enquanto será isso então, ok? Determine esses fatores aqui, que você vai conseguir determinar de maneira muito mais precisa qual que é a profundidade ideal da fundação, beleza? Mas por enquanto será isso então.